eu peguei na aula de ontem o ponto, né, que a gravação foi encerrada, e aí eu queria continuar desse ponto em diante para a gente não ter prejuízo em conteúdo, tá? Então, ontem, a gente estava trabalhando, né, com o controlador por realimentação de estados, que é esse aqui, onde a gente explicita, né, os estados físicos ou os compensadores associados aos estados físicos envolvidos na nossa solução de controle de posição, tá? Então, a gente tem aqui um compensador, né, que é o BA, associado à velocidade mecânica, o KA, né, associado aqui, eu trabalhando sobre o erro de posição, e o KIA, trabalhando sobre o erro de integral de posição, ok? A gente viu ontem que essa abordagem, essa forma de ver o controlador, um minutinho, que essa forma de ver o controlador nos ajuda a associar os compensadores a elementos físicos, elementos mecânicos físicos, né? Onde a gente observa o seguinte, o ganho proporcional da malha de velocidade, o BA aqui, né? Ele produz um comando de torque a partir de uma constante, né? Vai ser igual a uma constante vezes um erro de velocidade, né? Na natureza, né, nos equipamentos mecânicos, quem produz torque a partir de diferenças de velocidades, né? Elementos viscosos, tá? Até em movimento de translação, você observa, por exemplo, que a água, ela vai oferecer resistência ao seu movimento, né, e essa resistência, essa força de resistência da água é proporcional à velocidade que você tenta se deslocar dentro da água, tá? Aí eu estou dando um exemplo que é do senso comum, todo mundo que já nadou, né, em uma piscina sabe do que eu estou falando, e a gente pode extrapolar esse exemplo aqui para sistemas rotativos, tá? Então, quando você tenta mover dois corpos, né, com velocidades distintas entre si em um fluido dentro de um sistema rotativo, você vai ter atrito viscoso daquele fluido, né? Tal como acontece com a pista externa e a pista interna de um rolamento, tá? Então, a pista externa, por exemplo, aqui a gente desenhou ontem esse rolamento, né? A pista externa dele está aqui, a pista interna dele é essa aqui que tá em preto, né? E se a gente fosse, então, fazer um paralelo, né, do nosso controlador com um elemento mecânico, o que a gente pode dizer, né? Que é como se existisse um rolamento virtual entre um eixo fictício que roda na velocidade aqui do eixo mecânico, na velocidade desejada pelo cliente, e um rolamento, né, uma outra pista do rolamento ligada no eixo mecânico real da aplicação, tá? E a gente desenhou ontem esse rolamento virtual, né? Então, aqui, ó, ele está aqui nesse ponto do desenho, né? E ele, no nosso exemplo de ontem, né, a gente fez aqui um eixo virtual em vermelho, tá? Que é como se fosse um eixo mecânico aqui que rodasse exatamente com as trajetórias mecânicas que o cliente quer, direitinho, sem nenhum erro, tá? Então, ele rotaciona na aceleração, velocidade e posição angular que o cliente deseja, tá? E aí, existe também o eixo mecânico real, que é esse aqui em preto, né, que roda, ou que faz o seu movimento nas trajetórias mecânicas reais que a gente observa na nossa planta mecatrônica, tá? E é como, então, né,
esse compensador aqui, ó, proporcional, que dá esse ganho BA aqui ao erro de velocidade para produzir uma das parcelas do comando de torque, é como se ele fosse implementado por esse rolamento aqui, ó, virtual, tá? Com a pista externa conectada a um eixo que gira na trajetória do cliente e a pista interna conectada ao eixo real da máquina. Se os dois eixos girarem à mesma velocidade, você não vai perceber atrito viscoso. Se houver diferença de velocidades entre eles, a gente vai perceber, né, um torque por atrito viscoso, né, que vai ser dado pelo coeficiente de atrito viscoso vezes a diferença de velocidade. Exatamente o que acontece na síntese desse comando de torque. Ok? Bom, então esse comando vai se somar aqui com outros, né? Outros dois. O segundo desses três, essa parcela aqui, né, que cria um comando de torque pela ação do compensador Ka. Né? O Ka, ele aplica um ganho proporcional ao erro de posição, delta-teta, né? E na natureza, quem que faz isso? Quem que cria torques a partir de erros de posição? Molas, né? Então, em sistemas de translação, molas, deixa eu só aceitar aqui, né? Molas criam comandos de força, né, a partir de uma deformação da sua posição, e molas de torção criam comandos de torque a partir de uma deformação, né, ou de uma torção na posição angular entre suas duas extremidades, né, como aqui, né, a gente colocou uma extremidade, e aqui a gente colocou outra. Tá? Então, toda vez que houver uma diferença de posição angular entre uma extremidade e a outra, vai haver torque. Tá? Então, é como se esse compensador funcionasse como uma mola virtual, tá? Onde uma das extremidades é presa no eixo virtual que rotaciona, né, com as trajetórias do cliente, desejadas pelo cliente, um eixo imaginário, né, que rotaciona exatamente do jeito que o cliente quer, e aqui está o nosso eixo real, que é o preto. Então, toda vez que houver diferença de posição angular entre o que o cliente quer e o que realmente aparece no eixo, essa mola cria um torque para corrigir esse erro, tá? Que é essa segunda parcela de torque aqui, ó. Bom, a terceira parcela de torque, ela é criada aqui nesse ramo, né, a gente chamou ela de TE3, torque eletromagnético de referência, terceira parcela, e ela é sintetizada, né, por um ganho proporcional vezes um erro na integral de posição. Aí já não existe, né, um elemento físico, um equipamento físico igual uma mola, um rolamento, que faça, às vezes, né, o que produza torques por erros de integral de posição. Até nas trajetórias mecânicas a gente nem especifica trajetórias, nenhuma trajetória que seja integral de posição, tá? Então aqui para essa parcela não há associação com nenhum elemento físico. Mas dentro da teoria de controle a gente sabe que um integrador não para de crescer a sua saída enquanto o erro não se anula, tá? Então, enquanto houver erro de posição, esse erro vai sendo integrado e esse comando de torque vai crescendo, 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 até que esse erro se anule. Tá? Então, se a gente fosse até desenhar esse efeito, é como se ele tivesse essa característica aqui, ó. Tá? Então, enquanto existir erro de posição, vou chamar aqui esse erro aqui de delta teta, né? O TE3, essa terceira parcela do comando de torque, em um dado instante, vai ser dada pela soma de tudo que aconteceu desde o instante zero até um instante de tempo t qualquer, com um erro aqui no tempo. Então, né, o integrador faz uma soma, integrar uma soma de produtos, tá certo? Então, enquanto tiver erro, tá,
vai haver saída aqui no integrador, ok? Então, você vai observar aqui que a integral do, do erro vai crescendo, 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 até chegar um momento que o próprio erro é zero, que é esse instante de tempo aqui, ó. Quando o erro é zero, significa que o quê? Que o controlador descobriu o valor de torque que ele tem que sintetizar para garantir que o eixo mecânico tenha a mesma posição angular que o cliente está querendo. Tá? Então, na hora que o erro é zero, o integrador não leva a sua saída a zero. Por quê? A saída do integrador depende de tudo que aconteceu no passado até um presente instante. Tá? Então, se agora a saída é zero, mas no passado ela não foi, aqui agora o erro de posição é zero, agora a entrada é zero, desculpa, se agora a entrada é zero, mas no passado ela não foi, a saída do integrador simplesmente vai se manter constante. Tá? Que seria o comando sintetizado pelo compensador associado ao erro de integral de posição. Tá? Interpretação gráfica para isso também é o seguinte, né? A saída do integrador em um dado instante vai ser toda a área sobre a curva do sinal de entrada, desde o instante zero até o instante de interesse. Então, quando o erro, né, que é o sinal de entrada do integrador, vai a zero, né, a curva do sinal de entrada teve, né, essa área aqui, ó, desde o instante zero até o instante onde o erro se anula. Então, a saída T3 aqui é exatamente o valor dessa área aqui, ó. Tá? Então, quando o erro vai a zero, né, existiu essa área aqui no passado, então a saída do torque não vai a zero, né? E aí essa ação pode ser controlada, inclusive, pelo... né, vai haver uma integração e um ganho associado a ela, que é o ganho KIA, que é esse aqui, tá? Bom, essa associação... Peraí que entrou alguém na aula aqui. Essa associação dos ganhos dos compensadores com elementos mecânicos nos ajuda, né, nos trabalhos de sintonia dos sistemas mecatrônicos. Tá? Porque, de acordo com o comportamento que você observar nesses sinais de posição, de velocidade, você sabe mais ou menos que elemento mecânico te ajudaria a corrigir o perfil do sinal. Por exemplo, entrou mais gente aqui. Digamos, pessoal, que a gente tenha, por exemplo, um braço mecânico, tá? Ajudando a tirar sacas do chão, tá? Para colocar quase que na altura de uma caçamba de caminhão ou de uma correia, tá? Num contexto de produção agrícola, tá? Ou num depósito de material de construção, onde você tem que tirar saco de cimento do chão, tá? Então, digamos que nessa ponta de eixo nossa aqui, né, a gente tenha um manipulador mais ou menos com essa característica aqui, ó. Um grau de liberdade somente. Não precisa ser um robô humanoide, é um negócio sofisticadíssimo, né? Sofisticado mas uma coisa de outro mundo para prover, né, suprir ajudas substanciais, tá certo? Não que ele pode estar insano, é uma carga útil qualquer, tá?
E aí a gente precise controlar, né, a posição angular desse sistema, tá? Então, digamos aqui que a gente tenha uma posição angular de referência aqui, ó, de referência não, posição angular de zero graus aqui na horizontal, e a gente queira regular a posição angular dela, né, para posicioná-la onde a gente precisa, tá? Para quem conhece, né, de trabalhos assim de içamento de massa, sabe da ajuda que uma estrutura dessa iria prover, tá? Bom, então pode, esse sistema, né, digamos que você está comissionando, né, para que ele possa operar de maneira correta. E aí, você, né, vou usar as mesmas cores da nossa análise aqui de cima, né? A gente mencionou aqui nas posições de referência desejadas pelo cliente em vermelho. Então, vamos dizer que a gente tocou, igual a gente fez lá no laboratório de máquinas, tá? A gente chega, toca uma célula de carga qualquer aqui em um ponto da estrutura. Acho que foi até com a turma de vocês mesmo. Né? A pessoa toca aqui com a mão numa célula de carga e ela... Aqui está a mão da pessoa. Tá? E aí essa estrutura e algum sistema de instrumentação e geração de referência vai criando os comandos, né, de trajetória mecânica para que esse braço se movimente, né, rotacione para cima e para baixo, tá? Içando a carga útil. Então, é um sistema de multiplicação de força. Tá? A gente coloca aqui uma forcinha pequenininha, a força humana pequena, tá? Como se estivesse içando um pão francês, um pacotinho de sal, e aqui ele içasse para nós uma saca de café, de milho, se eu não me engano, tá? 60 quilos. Ou um saco de cimento. O saco de cimento eu tenho certeza que são 50. Tá? Liga a luz para mim, por favor, gente. Essas duas aí. Não. Então, se a gente quisesse, dessa solução mecatrônica, né, implementar esse tipo de trabalho que eu mencionei aqui, tá, para multiplicar a nossa força de maneira controlada para içar a carga. Ok? Bom, nessa tarefa, a gente ia, então, aplicar um comando de referência, tá? Aqui, só um parênteses aqui, eu não vou deixar isso aqui ocupando a tela inteira, porque se cair a conexão igual ontem, eu consigo ver vocês aqui e saber que a gente tem que retomar. Bom, então, nessa tarefa, a gente iria, né, aplicar aqui um comando de referência de posição qualquer e pedir para o sistema parar, tá, em um determinado ponto. Uma altura, por exemplo, equivalente à entrada da saca numa correia ou na caçamba de uma caminhonete, de um caminhão para transporte, ok? E aí, vamos dizer que durante o comissionamento dessa planta, tá, a posição real que apareceu no eixo, isso aqui foi o que a gente comandou com a nossa mão, aqui na célula de carga, tá? É o que a gente gostaria, teta asterisco. Aí vamos dizer que a posição real teve esse comportamento aqui, ó. Ficou oscilando, tá? Isso aqui é desagradável, ainda mais se você vai fazer muitas vezes, né? Toda hora que você para a mão, o negócio fica oscilando ali na sua mão, tá? Além, né, se você tiver algum desbalanceamento, você está excitando forças e torques em direções indesejadas ali no rolamento, né, o que vai acelerar o desgaste das peças mecânicas, tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó, quando o sistema oscila muito, o
que está acontecendo com ele, né? Qual a terminologia profissional da teoria de modelagem e controle que descreve esse comportamento que eu desenhei no sinal preto aí. Subamortecimento, está subamortecido, tá? Fica oscilando a vida inteira e por vezes esse comportamento não é desejado, tá? Nesse caso aqui, especialmente não seria, porque você está com o seu sistema mecatrônico em interface com a mão humana, tá? Como é que a gente faz para amortecer sistemas mecatrônicos, né, do lado mecânico e do lado elétrico, tá? Então, o amortecimento aqui, ele é promovido por elementos que convertem, né, a energia mecânica em calor, tá? Igual os amortecedores, né? Num carro, por exemplo, né, o conjunto de suspensão tem a mola e tem um amortecedor. Então, você passou num buraco, pum, o conjunto, né, vai operar da seguinte maneira: a mola vai absorver energia, potencial elástica, e aí depois ela vai querer voltar para a sua posição não deformada. Na hora que ela está retornando para a sua posição não deformada, o amortecedor converte energia mecânica ali em calor, ele vai pegar essa energia e dissipar para o ambiente como calor, e não deixar a mola devolver aquilo para o chassi e para o habitáculo do carro, tá? Tanto para não promover vibração das peças excessivas, quanto também para não deixar a sensação de direção desagradável. Tá? Isso é fundamental. Se você quiser ter sucesso, né, no projeto de um veículo, a experiência de dirigir tem que ser agradável. Então, não adianta, quando você passou num buraco, né, meia hora depois você ainda está lá dentro da cabine do carro, o carro balançando. Tá? Então, quem vai, né, dissipar essa energia elástica que promove essa oscilação é um amortecedor. Tá? E aí eu estou usando o exemplo do carro para pegar um equipamento que é muito, muito conhecido por todos nós, e transportar para cá, né, para dizer o seguinte, ó, quem dissipa essa energia, né, de oscilação, né, de subamortecimento e evita esse efeito são amortecedores, tá? Os amortecedores do lado mecânico da mecatrônica, né, vão ser os elementos viscosos, vão converter energia mecânica em calor. Tá? No caso do carro, o amortecimento pode ser, né, por um elemento hidráulico ou pneumático, né? Você tem um pistão movendo ali dentro contra um fluido, e aí você vai converter a energia de movimento em calor, ao tentar se deslocar contra o fluido. Tá? No lado elétrico, são os resistores. Tá? A gente vai montar as nossas soluções por associações de elementos passivos e ativos, né? Um dos elementos passivos são os resistores, e se a gente tiver um comportamento oscilatório num sistema elétrico, eletrônico, né, que a gente queira evitar, a gente vai, uma diretriz, tá, para ajudar a evitar esse comportamento, aumentar as resistências adequadas do conjunto elétrico. Ok? Então, no nosso caso aqui, ó, o que a gente fez? Né? Você está com uma solução mecatrônica que está tendo subamortecimento, né? O sinal está oscilando muito. Você levantou o braço mecânico, ele chega no final e fica assim um tempão, tá? Oscilando. Você só queria que ele chegasse e parasse, tá? Você tocou nele, digamos aqui que a minha mão esquerda seja a mão humana e a direita aqui é do robozinho que a gente está controlando. Então, você tocou nele, soltou e ela continua oscilando, tá? Então, quem poderia nos ajudar a evitar esse comportamento subamortecido? Elementos viscosos. Pela análise que a gente fez aqui, né? Aí até um ponto antes. Então, a gente precisa de mexer em elementos viscosos, tá? E a gente tem como liberdade, né, durante a sintonia, o ajuste do sistema, igual uma equipe de Fórmula 1 faz com o carro, né? Testa, roda, ajusta, pega a opinião do piloto, mede sinais, põe diferentes pistas, ajusta de novo, ajusta o carro para cada corrida, para cada pista, para cada condição de asfalto, né, com chuva, sem chuva, tá certo? Então, é mais ou menos nessa linha o nosso trabalho aqui. E aí, a liberdade que a gente tem com esse conjunto mecânico montado seria alterar aqui, ó, os ganhos dos compensadores.
para fazer a sintonia, ajustar aqui a forma como o sistema vai operar. A gente pode mexer no BA, no KA e no KIA, tá certo? Em quem mexer, né? Em quem mexer. Então, você pode usar de toda a teoria de controle, deve, né? E uma diretriz que você tem aqui, pela associação desses elementos de controle, desses compensadores com elementos mecânicos, é o quê? Né? Já que o sistema está subamortecido, eu quero cancelar oscilações. Quem faz isso são amortecedores. Quem que está fazendo, às vezes, de um amortecedor no nosso sistema de controle aqui? O BA. É ele que cria sinais de torque a partir de erros de velocidade. Então, é ele que se comporta como um amortecedor virtual. Então, potencialmente, a gente vai conseguir corrigir esse comportamento oscilatório indesejado aqui, ó, alterando o BA, ganho proporcional da malha de velocidade, tá? Uma diretriz, você já sabe mais ou menos quem que você vai mexer para conseguir alterar um comportamento, né, qualquer que ele seja da sua conveniência, tá? Aí, digamos que a gente faça esse ajuste, né, e no próximo movimento a gente comande esse braço mecânico para descer, né, para pegar uma próxima saca, tá? Então a gente subiu com ele, né, aumentou a posição angular igual eu mostrei, tiramos, né, botamos a saca na caçamba de uma caminhonete, né, agora vamos descer, vamos pegar aqui, vamos puxar o braço mecânico para ele descer e pegar uma próxima saca, tá? Então você ia ter aqui, você dá ao sistema mecatrônico um comando de posição assim, ó, tá em vermelho. E aí, o braço mecânico ia descer, ele ia reproduzir na ponta do eixo o que você está pedindo ele para fazer, só que ele pegou, ele não oscila mais não, só que ele foi descendo aqui e parou aqui, ó, tá? Então, quer dizer, você está comandando ele para vir até aqui embaixo e ele parou aqui, ó, tá? E não veio mais, tá? Então, o que se configura aqui? Um erro em regime permanente, ó. Então, ele já está constante, a posição real, que é a preta, está constante, e a posição desejada, que é a vermelha, também. Tá? E ainda assim, elas não são iguais. Né? Dentre esses elementos aqui, quem que a gente comentou, né, que seria adequado para zerar erro em regime permanente? O KIA, né, que ele promove, né, ou ele atua junto ao erro de integral de posição. Tá? Então, se você aumentar o KIA, o que vai acontecer aqui? Né? Enquanto houver erro ou diferença entre a posição que você quer e a posição que existe, a saída do integrador nunca se anula, inclusive ela só cresce, cresce, cresce. Então, ela vai crescer, vai aumentar, aumentar o torque até esse erro zerar. Certo? Então, se você aumentasse o KIA, você potencialmente vai fazer com que o sistema tenha esse comportamento aqui, ó, você consiga zerar o erro em regime permanente. Tá? Então, o sinal de referência, que é o que a gente quer, fica igual ao sinal que realmente existe no eixo. Tá? E aí, vamos dizer que a gente, então, zerou, né, o erro aqui em regime permanente, igual mostrado, o braço está aqui embaixo, e aí agora a gente vai aplicar, né, carga ao eixo. Então, o braço mecânico está aqui embaixo, né, o nosso braço humano é esse aqui, que está comandando, e aí a gente foi e colocou carga, tá? Colocou carga periçar. Aí, na hora que coloca a carga, ao invés de ele ficar paradinho, ele faz isso aqui, ó, e depois volta, tá? E você está com pressa, está querendo dar produção, tá? Então, na hora que a carga, ele está vazio, na hora que entrar a saca com carga, ele tem que continuar parado, você não tem que rejeitar a carga, tá certo? Então, se na hora que entrou a carga, vai entrar agora, pum, se ele pega e murcha todo, para só depois corrigir o erro em regime permanente, significa o quê? Que essa ação de mola, dessa mola azul que está aqui na tela, está fraca, né? Você viu uma mola fraca, entre aspas, tá? Porque se for uma mola
com uma rigidez maior, assim que você botar carga, vai ter um errinho de nada, esse errinho já vai levar um comando de torque brusco que rejeita o torque da carga. Tá? Então, esse cenário que eu descrevi, ele aconteceria assim, ó, o seu comando de referência de posição está aqui embaixo, se você quer que o braço continue nessa posição aqui, o braço robótico, tá? Só que entrou carga. Entrou carga nesse instante, ó. Né, que é o nosso torque de carga aqui, o nosso TL. Então, na hora que entrou a carga, a posição real desceu lá embaixo, para só depois ser corrigida. Tá? Então, o que acontece aqui? Se a gente quisesse corrigir esse efeito, deixa eu só apagar aqui. Se a gente quisesse corrigir esse efeito, a gente faria o quê? Né? A gente iria aumentar nessa região aqui a rigidez da mola. Quem que no nosso sistema de controle, dentro dos nossos compensadores, né, que é onde a gente tem mexida, né, onde a gente pode alterar, tá? Então, qual desses compensadores faria, às vezes, de uma mola para nós, para poder corrigir esse efeito? O proporcional da malha de posição, o KA. Tá? Então, aqui a gente já teria uma diretriz. Ó, se o comportamento é esse aqui, eu aplico carga, o sistema fica todo murcho, eu tenho que ter uma ação de mola mais intensa. Então, vou aumentar o KA. Tá vendo? Então, observa que aqui, né, essa análise que a gente fez com esse exemplo do braço robótico para auxílio, né, a içamentos humanos, ele nos mostra, né, como ele nos mostra, né, como associar esses compensadores de controle, né, que por vezes a gente só trata como elementos matemáticos, né, e fica um tratamento muito seco. Então, na hora de você fazer sintonias na sua planta, tá certo? Fazer ajuste mesmo na planta, né, até um passo antes aqui, o ajustar um sistema para que ele funcione de maneira adequada, custa horas. Até eu dei o exemplo da Fórmula 1, porque a gente vê, né, é muito divulgado na mídia, mas em um carro, qualquer carro que você vai fazer, são horas, qualquer solução que você vai dedicar para o cliente, são horas que você passa, tenta dar errado, tenta de novo dar errado. Então, o que acontece? Você tem que tentar, segundo uma diretriz técnica que leve a um resultado bom rapidamente. Né? Você não fica dando chute para o alto. Tá? Você vai dando chute para o alto. Pode acontecer, inclusive, não funcionar nunca, de ter tragédia. Né? Imagina, dentro de uma Embraer, por exemplo, você produzindo avião, você ficar tentando, né, sintonizar controladores por tentativa e erro de qualquer jeito. Tá certo? Vai dar tragédia. Então, aqui eu estou ensinando a vocês, né, como associar esses ganhos dos compensadores do sistema de controle, esses PIs, tá, com elementos mecânicos, e dessa associação saber qual deles você tem que alterar de acordo com um comportamento indesejado qualquer que a sua planta tenha. Tá? Até os nomes deles, então, a partir de agora, a gente vai usar essa malha de controle exaustivamente nessa disciplina, e até os nomes deles vão estar associados com os parâmetros mecânicos aos quais eles se referem, tá certo? O proporcional de velocidade é o BA, né, o B, que a gente usa muito aqui, associado ao coeficiente de atrito viscoso de rolamento, o K, que é o K de mola, né, força igual a Kx, torque igual a cateta, então o ganho proporcional da malha de posição vai ser um Ka, e o ganho integral da malha de posição, só para, né, diferenciar do Ka, nós vamos colocar um Ki de integral, tá? Então essa vai ser a nossa terminologia e associação desses ganhos a elementos mecânicos virtuais, ok?
Outra coisa, tem uma série de desdobramentos interessantes, né? Eu especificar uma outra coisa, mas não tem uma, tem diversas, tá certo? Uma delas a gente mencionou aqui, né? São as diretrizes que você tem em projetos de sintonia, tá? Outra coisa muito bacana, né? São esses compensadores, eles fazem às vezes de elementos virtuais cujo comportamento é controlado pela gente, tá? Então, é como se você tivesse aqui uma mola, por exemplo, você tem que construir uma mola, tá? Que tem uma constante elástica qualquer, o sistema faz, às vezes, disso para você. Então, é como se a sua planta mecatrônica estivesse emulando uma mola com uma constante elástica qualquer, tá? Que você escolhe como a gente fazia no laboratório de máquinas, né, parametrizando o inversor por software e não fazendo a mola com propriedades geométricas e mecânicas, né, complicadas de implementar, tá? Aqui é como se fosse um rolamento com o coeficiente de atrito viscoso que você escolhe por software. Você vai, ou nos parâmetros do inversor de frequência, você vai no ganho proporcional da malha de velocidade, ou, né, se você tiver com esse controlador implementado em um programinha em C dentro de um microcontrolador, você vai na linha que define essa variável, por exemplo, que atribui o valor dela e troca o valor dela. Então, quer dizer, é como se você estivesse colocando um rolamento virtual com uma constante de amortecimento viscoso que você quer, por software, né? E pela estrada que vocês já têm aí com desenvolvimento em hardware e software, vocês sabem da conveniência que é quando você consegue ajustar o comportamento de alguma coisa no software. É muito mais fácil, mas muito mais. Você vai mudar uma linha de programa, né? Então, essa é outra vantagem singular que a gente tem aqui pela implementação da solução de controle de movimento usando essa estrutura de controle, ok? Um parênteses, né, assim, essa estrutura, ela faz tanto sucesso, tá, que ela vai embarcada nos inversores comerciais, ok? Então, ela passou, né, tanto pelo crivo da comunidade científica, né, que discutiu, até hoje discute, né, topologias de controle são linhas de pesquisa, né, ou controladores, são linhas de pesquisa ainda muito abordadas, né, com muito desenvolvimento pela frente, e também essa topologia, né, específica que a gente está estudando aqui, passou pelo crivo dessa comunidade e pelo crivo da indústria também, tá? Essa topologia ela vai embarcada em inversores de vários fabricantes, tá? Se eu pegar, até no curso de máquinas, de teoria de máquinas, eu mostrei para vocês, e eu vou mostrar também no decorrer desse curso aqui, para a gente recuperar, tá? Essa malha de controle, ela vai embarcada em inversores da WEG, da GE, da Yaskawa, da Toshiba, da Convertim, tá? Isso que eu estou lembrando aqui rapidamente, tá? Da ABB, tá? Exatamente o que a gente fez aqui. Tá? Então, assim, na indústria, assim, se fosse ruim, já tinha sido abortado há muito tempo, tá? Com certeza. Roda e roda 24 horas, tá? Bom, então, com, com essas considerações, né, eu concluo aqui a apresentação dessa estrutura, tá? Então, assim, a gente, no, no início dessa semana, né, propôs avaliar, né, uma topologia de um controlador que fosse apto a nos ajudar, né, na composição de uma solução para movimento de cargas pesadas, né? Começamos com a topologia em cascata, vimos aqui que se a gente montar o controlador de qualquer jeito, sem cuidado físico, né, sem coerência física entre os sinais associados, a gente perde em desempenho dinâmico. Vimos como entender esse desempenho dinâmico também, foi outro ponto, né, que eu recuperei com vocês aqui da teoria de Laplace e Fourier, e aí reescrevemos, né, a malha, o controlador
em cascata, com toda a coerência física necessária, né, comandos de velocidade gerados pela derivada da posição, e dessa malha a gente explicitou os compensadores que atuam diretamente sobre cada trajetória mecânica de interesse, velocidade, posição e integral de posição. Está chegando a essa estrutura aqui. Bom, semana que vem, pessoal, a gente vai aprender como calcular esses compensadores. Tá? Qual é o valor adequado para o BA? Qual que é o valor adequado para o KA? E qual é o valor adequado para o KIA? Tá? Esses valores, eles não são chutados. Tá? Eu comentei aqui nesse exemplo, né, de sintonia, de ajuste, né, dos compensadores, de acordo com o comportamento qualquer desejado, que você poderia alterá-los, né, mas existe no início do projeto um cálculo para o valor deles, tá? Que tem que ser feito de acordo com critérios, tá? Você não sai chutando valor de qualquer jeito, não, porque o sistema não vai dar um comportamento adequado, ok? Então, isso vai ser o material da aula que vem. A aula de hoje nossa é aquela aula síncrona, né? Que hoje é só 1 hora, tá? E aí eu vou encerrando por aqui hoje, tá? Nós vamos encapsular esse assunto toda a aula que vem, para não perder a sequência. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Entenderam a proposta? Então tá. Então eu vou ficando por aqui, e aí a gente se reúne de novo na segunda-feira, 17 horas. Beleza? Então, uma boa tarde para vocês aí, quase boa noite já, né? E até segunda. Valeu, Léo, obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado a vocês.